Imagina só por um instante que tudo o que você achava que sabia sobre os ensinamentos mais profundos de Jesus tivesse sido deliberadamente escondido por quase 2 milênios. Pensa comigo, e se existisse um texto perdido nas areias do tempo, com palavras diretas do Mestre de Nazaré que simplesmente nunca entraram para os evangelhos que a gente conhece? Isso não é enredo de ficção nem teoria da conspiração barata. É a realidade documentada do Evangelho de Tomé, um manuscrito que ficou sepultado não só nas terras do Antigo Egito, mas também no silêncio ensurdecedor das instituições religiosas que preferiram que essas revelações jamais viessem à tona. No dia em que os arqueólogos desenterraram os manuscritos de Nag Hammadi, em 1945, o mundo do cristianismo primitivo virou de cabeça para baixo, mesmo que pouquíssimos tivessem noção da real dimensão dessa descoberta. Entre esses textos ancestrais, escritos em copta e preservados por um milagre em jarros de argila por mais de 1500 anos, estava um documento que peitaria tudo o que as igrejas estabelecidas tinham ensinado sobre a natureza da salvação, o reino dos céus e a verdadeira identidade do ser humano. Esse texto, conhecido como o Evangelho de Tomé, não é apenas mais um evangelho apócrifo qualquer. É uma coleção de 114 ditos atribuídos diretamente a Jesus, registrados por alguém que se identificava como Judas Tomé e que, segundo a tradição mais antiga, era conhecido como o irmão gêmeo de Cristo. O que torna esse evangelho tão revolucionário não são apenas as palavras que ele contém, mas também as que ele não contém. Diferente dos evangelhos canônicos que conhecemos, o Evangelho de Tomé não relata milagres, não descreve a crucificação, não menciona a ressurreição física e, o que é mais importante, não estabelece a necessidade de intermediários religiosos para alcançar a iluminação espiritual. Em vez disso, ele apresenta um ensinamento direto e sem filtros sobre a natureza divina inerente em cada ser humano. Uma lição que, se tivesse sido preservada e difundida amplamente, teria transformado completamente a estrutura do poder religioso como a conhecemos. A razão pela qual esse texto permaneceu oculto por séculos não foi um acaso. Estudos acadêmicos contemporâneos revelam que os primeiros concílios cristãos, especialmente aqueles que ocorreram entre os séculos III e IV depois de Cristo, tomaram decisões deliberadas sobre quais textos seriam incluídos no cânon oficial e quais seriam declarados heréticos. O critério para essas decisões não se baseava unicamente na autenticidade histórica ou na antiguidade dos manuscritos, mas também em considerações políticas e doutrinárias que favoreciam o estabelecimento de uma igreja centralizada com autoridade inquestionável. O Evangelho de Tomé representava uma ameaça direta a esse modelo de autoridade religiosa, porque ensinava que o reino dos céus não era um lugar ao qual se acedia depois da morte através da mediação de uma instituição, mas um estado de consciência que podia ser alcançado aqui e agora por qualquer pessoa que compreendesse sua verdadeira natureza. Uma das frases mais impactantes desse evangelho, raramente citada em círculos religiosos tradicionais, afirma que o reino está dentro de vós e fora de vós. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, então sereis conhecidos, e percebereis que sois os filhos do Pai vivente. Esse ensinamento elimina completamente a necessidade de salvadores externos, instituições mediadoras e sistemas de penitência controlados por autoridades religiosas. Se você chegou até aqui nesse vídeo, é porque algo dentro de você reconhece que tem muito mais na história do cristianismo primitivo do que nos contaram. E olha, esta não é uma jornada para os fracos de coração, porque o que estamos prestes a desvendar desafia não só os ensinamentos tradicionais, mas também nossa compreensão fundamental sobre a natureza da realidade espiritual. Se você sente essa pulga atrás da orelha, essa necessidade de ir a fundo na verdade, não importa o quão desconfortável ela possa ser, então eu te convido a se inscrever neste canal e ativar o sininho das notificações, porque este é só o primeiro de uma série de vídeos onde vamos mergulhar nos textos perdidos, nas lições censuradas e nas verdades que foram deliberadamente escondidas por aqueles que lucram mantendo a humanidade na ignorância espiritual. Para compreender totalmente a importância do Evangelho de Tomé e por que ele foi sistematicamente suprimido, precisamos voltar ao contexto histórico do cristianismo primitivo, um período que foi muito mais diverso e complexo
do que as versões oficiais da história nos fizeram acreditar. Durante os primeiros 3 séculos depois da morte de Jesus, existiam múltiplas comunidades cristãs com interpretações radicalmente diferentes sobre os ensinamentos do Mestre de Nazaré. Algumas dessas comunidades, particularmente aquelas influenciadas pelas tradições gnósticas, preservaram ensinamentos que enfatizavam o conhecimento direto do divino acima da fé cega em autoridades externas. As pesquisas arqueológicas e os estudos de manuscritos antigos revelaram que o Evangelho de Tomé muito provavelmente foi composto em uma data extremamente precoce, possivelmente entre os anos 50 e 70 d.C., o que o tornaria um dos documentos cristãos mais antigos que possuímos, anterior até mesmo a alguns dos evangelhos que foram incluídos no Novo Testamento. Essa datação precoce é crucial porque sugere que os ensinamentos contidos neste texto poderiam representar algumas das tradições mais autênticas e sem filtros das palavras originais de Jesus, antes que fossem modificadas e reinterpretadas pelas comunidades posteriores que tinham agendas políticas e doutrinárias específicas. Especialistas em cristianismo primitivo identificaram no Evangelho de Tomé elementos que refletem tradições orais muito antigas, particularmente aquelas que circulavam nas comunidades de fala aramaica do Oriente Médio, o mesmo idioma que Jesus teria falado. Isso contrasta marcadamente com os evangelhos canônicos, que foram escritos em grego e refletem influências helenísticas que se desenvolveram décadas depois da morte de Jesus. O fato de o Evangelho de Tomé preservar essas tradições aramaicas iniciais sugere que estamos diante de um testemunho muito mais direto e menos filtrado dos ensinamentos originais. Mas o que realmente faz desse evangelho algo revolucionário não é só sua antiguidade, mas o conteúdo específico de seus ensinamentos. Uma leitura cuidadosa do texto revela uma filosofia espiritual que é radicalmente diferente do que o cristianismo institucional desenvolveu posteriormente. Em vez de focar na salvação através da morte vicária de Jesus, o Evangelho de Tomé apresenta um caminho de iluminação baseado no autoconhecimento e na compreensão direta da natureza divina que reside dentro de cada indivíduo. A análise detalhada dos ditos preservados no Evangelho de Tomé revela uma compreensão da espiritualidade que diverge profundamente das interpretações que posteriormente se estabeleceram como ortodoxas. Quando examinamos o dito número 3, onde Jesus declara que o reino está dentro de vocês e também fora de vocês, encontramos uma perspectiva que transcende as limitações das instituições religiosas externas. Esse ensinamento sugere que a experiência do divino não é mediada por sacerdotes, rituais ou estruturas eclesiásticas, mas é acessível diretamente através da compreensão interior. Pesquisadores notaram que essa abordagem reflete tradições espirituais que eram comuns no judaísmo místico do primeiro século, particularmente aquelas influenciadas por correntes sapienciais que enfatizavam a busca direta da sabedoria divina. A implicação revolucionária desses ensinamentos se torna ainda mais evidente quando consideramos o dito número 70, onde Jesus afirma que aquele que encontrou o mundo e se fez rico, que renuncie ao mundo. Aqui não se trata simplesmente de uma crítica ao materialismo, mas de um convite a reconhecer que a realidade que percebemos através dos nossos sentidos ordinários é apenas uma camada superficial de uma verdade muito mais profunda. Estudos comparativos identificaram paralelos surpreendentes entre esses ensinamentos e tradições contemplativas de outras culturas, sugerindo que Jesus pode ter estado articulando princípios universais de transformação espiritual que transcendem as fronteiras culturais e religiosas específicas. Mas talvez o aspecto mais perturbador do Evangelho de Tomé para as autoridades eclesiásticas posteriores tenha sido sua ênfase na igualdade espiritual entre homens e mulheres. O texto preserva conversas entre Jesus e seus discípulos, onde se discute explicitamente o papel das mulheres no caminho espiritual. Essas referências foram sistematicamente minimizadas ou reinterpretadas pela tradição patriarcal, que dominou o cristianismo institucional, mas pesquisas modernas demonstraram que as comunidades cristãs primitivas que utilizavam textos como o Evangelho de Tomé
tinham estruturas de liderança muito mais igualitárias. Os achados arqueológicos em locais como o mosteiro de Nag Hammadi, onde foi descoberto esse evangelho, revelam evidências de comunidades monásticas mistas, onde tanto homens quanto mulheres participavam em papéis de ensino e liderança espiritual. Se está te fascinando descobrir como esses ensinamentos alternativos poderiam ter mudado completamente a história do cristianismo, faça questão de se inscrever no canal para continuar explorando esses mistérios que permaneceram ocultos por quase 2000 anos. Temos muito mais conteúdo revelador para compartilhar com você sobre os textos perdidos e as tradições espirituais que foram sistematicamente suprimidas pelas instituições religiosas dominantes. A profundidade dos ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé se torna ainda mais evidente quando examinamos seu tratamento do conceito de conhecimento, ou gnose. Diferente do conhecimento intelectual ordinário, a gnose descrita neste texto se refere a uma forma de compreensão direta e experiencial que transforma fundamentalmente a consciência do indivíduo. O dito número 67, onde Jesus fala de conhecer a si mesmo, não se refere à introspecção psicológica superficial, mas a um processo profundo de autodescoberta que revela a natureza divina inerente em cada ser humano. Especialistas em misticismo comparado apontaram que essa ênfase no autoconhecimento como caminho para o divino é consistente com tradições contemplativas que se desenvolveram independentemente em diversas culturas, do Vedanta hindu ao sufismo islâmico. O que torna particularmente revolucionário o Evangelho de Tomé é sua rejeição implícita à ideia de que os seres humanos são fundamentalmente pecadores que precisam de salvação externa. Em vez disso, o texto apresenta uma antropologia espiritual, onde a condição humana original é vista como inerentemente divina, mas obscurecida pela ignorância e pelas identificações falsas com o mundo material. Essa perspectiva contradiz diretamente as doutrinas de pecado original e salvação vicária que se tornaram pilares do cristianismo institucional, e explica por que esse texto representava uma ameaça tão significativa para as estruturas de poder eclesiástico que dependiam de manter os crentes em uma posição de dependência espiritual. As pesquisas recentes sobre as tradições orais que subjazem ao Evangelho de Tomé revelaram que muitos de seus ditos preservam formas poéticas e estruturas mnemônicas que sugerem sua origem em contextos de ensino oral muito antigos. As análises linguísticas identificaram construções gramaticais e padrões retóricos que são característicos do aramaico do primeiro século, o que reforça a hipótese de que estamos diante de tradições que remontam diretamente às comunidades que estiveram em contato próximo com o Jesus histórico. Isso contrasta marcadamente com os evangelhos canônicos, que mostram claras evidências de terem sido compostos em contextos mais tardios e refletem preocupações teológicas que se desenvolveram décadas depois da morte de Jesus. Um aspecto particularmente intrigante do Evangelho de Tomé é seu tratamento da relação entre tempo e eternidade. Vários ditos sugerem uma compreensão da realidade espiritual que transcende as limitações temporais ordinárias. O famoso dito número 18, onde os discípulos perguntam sobre o fim dos tempos e Jesus responde falando sobre o princípio, indica uma perspectiva onde o passado, presente e futuro são vistos como aspectos de uma realidade mais fundamental que existe além do tempo linear. Estudos sobre consciência mística documentaram que essa percepção atemporal é uma característica comum dos estados de consciência expandida, o que sugere que os ensinamentos preservados neste texto poderiam estar descrevendo experiências místicas autênticas, mais do que especulações teológicas abstratas. A supressão sistemática de textos como o Evangelho de Tomé não foi um acidente histórico, mas o resultado de um processo deliberado de consolidação doutrinária que começou no século II e se intensificou dramaticamente depois que o cristianismo se tornou a religião oficial do Império Romano no século IV. Os concílios eclesiásticos que estabeleceram o cânon bíblico oficial não estavam apenas preocupados em determinar quais textos eram autênticos, mas também em eliminar aqueles ensinamentos que ameaçavam o monopólio interpretativo que as autoridades eclesiásticas estavam tentando estabelecer. O processo de canonização foi tanto político quanto teológico, e os critérios utilizados para incluir ou excluir textos foram profundamente influenciados por considerações de poder e controle institucional.
A evidência arqueológica que cerca a descoberta do Evangelho de Tomé em Nag Hammadi forneceu informações cruciais sobre como esses textos foram preservados e por que permaneceram ocultos por tantos séculos. As análises do papiro revelaram que os manuscritos foram cuidadosamente enterrados por volta do ano 367 depois de Cristo, precisamente quando o bispo Atanásio de Alexandria emitiu sua famosa Carta Pascal, que estabelecia o cânon do Novo Testamento de maneira definitiva e ordenava a destruição de todos os textos considerados heréticos. Essa sincronização temporal não é casualidade, mas sugere que os monges do mosteiro próximo de São Pacômio tomaram a decisão deliberada de preservar esses textos sagrados, enterrando-os em vez de destruí-los, como ordenava a autoridade eclesiástica. Os estudos sobre a comunidade cristã que preservou esses textos revelaram padrões fascinantes sobre como os ensinamentos do Evangelho de Tomé se mantinham vivos através de tradições esotéricas que operavam em paralelo à cristandade oficial. Pesquisas em história das religiões documentaram que muitas das práticas espirituais descritas implicitamente nos ditos de Tomé continuaram existindo em comunidades monásticas do deserto egípcio, onde se desenvolveram sofisticadas técnicas de meditação e autoconhecimento que ressoavam profundamente com os ensinamentos contidos neste evangelho perdido. Essas tradições preservaram uma compreensão do cristianismo que enfatizava a experiência direta do divino, mais do que a adesão a doutrinas estabelecidas. A análise comparativa entre o Evangelho de Tomé e outros textos da literatura sapiencial judaica revelou conexões surpreendentes que iluminam o contexto cultural em que esses ensinamentos se originaram. Eruditos identificaram paralelos significativos com textos como o Livro dos Provérbios, o Eclesiastes, e especialmente com a literatura sapiencial, que se desenvolveu durante o período intertestamentário. Essa conexão sugere que Jesus estava profundamente imerso em uma tradição de ensino sapiencial que enfatizava a busca da sabedoria como caminho para a realização espiritual. Uma perspectiva que contrasta marcadamente com o foco soteriológico que dominou o cristianismo posterior. A dimensão gnoseológica do Evangelho de Tomé apresenta uma das características mais distintivas e potencialmente controversas desse texto. Vários ditos sugerem que o conhecimento espiritual autêntico não se obtém através do estudo de textos sagrados ou da participação em rituais estabelecidos, mas através de um processo interno de autodescoberta que cada indivíduo deve empreender por si mesmo. Essa perspectiva epistemológica representa uma alternativa radical aos modelos de autoridade religiosa que se estabeleceram no cristianismo institucional, onde o conhecimento espiritual se transmite através de hierarquias eclesiásticas e é validado através da conformidade doutrinária. Se te interessa descobrir mais sobre esses textos ocultos e as verdades que contêm, te convido a se inscrever no canal e ativar as notificações para que você não perca nenhuma de nossas análises sobre os mistérios do cristianismo primitivo. Nos próximos vídeos, exploraremos outros evangelhos perdidos que permaneceram ocultos por séculos. Os estudos sobre a estrutura literária do Evangelho de Tomé revelaram um padrão organizacional sofisticado, que sugere que não é simplesmente uma coleção aleatória de ditos, mas uma obra cuidadosamente construída com propósitos pedagógicos específicos. As análises de crítica literária identificaram agrupamentos temáticos e progressões conceituais que indicam que o texto foi desenhado para guiar o leitor através de um processo gradual de compreensão espiritual. Essa estrutura pedagógica implica que os ensinamentos estavam destinados a ser estudados de maneira sequencial e meditativa, mais do que consumidos como informação doutrinária. A relação entre o Evangelho de Tomé e as tradições místicas que se desenvolveram posteriormente no cristianismo oriental tem sido objeto de intensa investigação nas últimas décadas. Especialistas em espiritualidade cristã documentaram paralelos surpreendentes entre os ensinamentos de Tomé e as práticas contemplativas que floresceram no monacato oriental, particularmente nas tradições associadas aos padres do deserto, e, mais tarde, com a teologia mística bizantina. Essas conexões sugerem que os ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé continuaram a influenciar o desenvolvimento da espiritualidade cristã
de maneiras que foram amplamente ignoradas pela historiografia eclesiástica oficial. O impacto que a redescoberta do Evangelho de Tomé teve nos estudos sobre o Jesus histórico foi revolucionário. Pesquisadores encontraram neste texto uma janela única para os ensinamentos originais, que não está filtrada através das preocupações teológicas de comunidades posteriores. Diferente dos evangelhos canônicos, que apresentam Jesus principalmente através da lente da cristologia desenvolvida, o Evangelho de Tomé preserva ditos que parecem refletir a voz do mestre Galileu, falando diretamente aos seus contemporâneos sobre temas de preocupação imediata e prática. A polêmica em torno da interpretação do famoso dito sobre tornar homem e mulher um só tem gerado intensos debates entre os estudiosos sobre as implicações antropológicas dos ensinamentos de Jesus. Alguns pesquisadores têm proposto que essa doutrina reflete uma compreensão da natureza humana que transcende as categorias binárias de gênero que dominavam o pensamento antigo, sugerindo uma visão de realização espiritual que envolve a integração de aspectos tradicionalmente associados ao masculino e ao feminino na psique humana. Essa interpretação tem sido particularmente influente nos estudos sobre espiritualidade feminista e teologia da libertação. As implicações hermenêuticas dos ensinamentos do Evangelho de Tomé sobre a interpretação de textos sagrados têm começado a receber séria atenção acadêmica. Diversos ditos sugerem uma abordagem à leitura de textos espirituais que privilegia a compreensão intuitiva em detrimento da análise intelectual e que enfatiza a transformação pessoal do leitor como critério para avaliar a autenticidade da interpretação. Essa perspectiva hermenêutica representa uma alternativa aos métodos exegéticos que se desenvolveram na cristandade institucional, onde a autoridade interpretativa se concentra em especialistas acadêmicos e autoridades eclesiásticas. O estudo das influências culturais que podem ter contribuído para a formação dos ensinamentos preservados no Evangelho de Tomé tem revelado conexões fascinantes com tradições filosóficas e espirituais que circulavam no Mediterrâneo Oriental durante o primeiro século. Pesquisadores têm identificado ressonâncias com elementos do platonismo médio, certas correntes do judaísmo helenístico e, possivelmente, até mesmo com tradições de sabedoria enraizadas em culturas mais orientais. Essa diversidade de influências sugere que o contexto cultural em que Jesus ensinou era muito mais cosmopolita e intelectualmente rico do que se tem tradicionalmente reconhecido. A dimensão psicológica dos ensinamentos do Evangelho de Tomé tem atraído a atenção de pesquisadores em psicologia da religião e estudos da consciência. Vários ditos parecem descrever estados de consciência alterados ou experiências místicas que foram documentadas em tradições contemplativas de diversas culturas. Análise sob a perspectiva da psicologia transpessoal tem sugerido que esses ensinamentos poderiam representar um mapa primitivo dos territórios da consciência que praticantes espirituais encontram em sua busca por realização. A dimensão terapêutica dos ensinamentos contidos no Evangelho de Tomé tem começado a receber atenção de pesquisadores em psicoterapia e cura holística. Muitos dos ditos parecem se dirigir diretamente a padrões de pensamento e comportamento que geram sofrimento psicológico, oferecendo alternativas radicais às formas convencionais de se relacionar com a realidade. O ensinamento sobre tornar-se como crianças pequenas, por exemplo, tem sido interpretado por alguns terapeutas como um convite a recuperar uma forma de percepção direta e não condicionada, que caracteriza a consciência infantil antes de ser moldada por expectativas sociais e traumas emocionais. Essa perspectiva sugere que as palavras de Jesus preservadas neste texto funcionavam originalmente como intervenções psicológicas, projetadas para libertar os ouvintes de padrões mentais limitantes. Estudos comparativos entre os ensinamentos do Evangelho de Tomé e tradições contemplativas de outras culturas têm revelado paralelos surpreendentes que sugerem a existência de princípios universais no desenvolvimento espiritual humano. Pesquisas têm documentado semelhanças significativas com ensinamentos encontrados em textos budistas primitivos, particularmente aqueles que enfatizam a natureza ilusória das construções mentais
e a importância de ver através das aparências superficiais para uma realidade mais fundamental. Essas conexões levaram alguns acadêmicos a propor que Jesus pode ter tido acesso a influências orientais através das rotas comerciais que conectavam o mundo mediterrâneo com a Ásia, embora essa teoria permaneça controversa em círculos acadêmicos mais conservadores. A abordagem fenomenológica ao estudo do Evangelho de Tomé tem proporcionado perspectivas valiosas sobre a estrutura experiencial dos ensinamentos que ele contém. Pesquisadores que empregam esse método se concentram em descrever as experiências de consciência que os ditos parecem tentar evocar no ouvinte, mais do que em analisar seu conteúdo doutrinário ou histórico. Essa abordagem tem revelado que muitos dos ensinamentos aparentemente paradoxais do texto funcionam como catalisadores para mudanças na percepção, projetados para interromper padrões habituais de pensamento e abrir espaços para formas alternativas de entendimento. A técnica de usar paradoxos e contradições aparentes como ferramentas pedagógicas encontra paralelos em tradições educativas de diversas culturas, sugerindo que Jesus pode ter sido treinado em metodologias de ensino sofisticadas que não foram preservadas em fontes cristãs convencionais. A análise linguística dos ditos do Evangelho de Tomé tem fornecido evidências intrigantes sobre as possíveis origens aramaicas de muitos dos ensinamentos, apoiando argumentos a favor de sua antiguidade e autenticidade. Os padrões de pensamento semítico que subjazem a muitos dos ditos sugerem que, embora o texto que possuímos esteja em copta, ele deriva de fontes que se originaram no ambiente cultural palestino do primeiro século. Essa evidência linguística tem sido particularmente convincente para acadêmicos que inicialmente demonstravam ceticismo sobre a possibilidade de o texto conservar material autêntico de Jesus. Estudos têm identificado estruturas poéticas e dispositivos mnemônicos que eram característicos da tradição oral judaica, sugerindo que esses ditos foram originalmente concebidos para serem memorizados e transmitidos oralmente antes de serem postos por escrito. A investigação sobre as implicações sociológicas dos ensinamentos do Evangelho de Tomé tem revelado que muitos dos ditos articulam uma crítica radical às estruturas hierárquicas que dominavam a sociedade antiga. Os ensinamentos sobre a igualdade espiritual fundamental de todos os seres humanos, independentemente de seu status social, gênero ou origem étnica, representavam ideias revolucionárias no contexto do primeiro século. Estudos têm documentado como essas perspectivas igualitárias podem ter contribuído para o apelo inicial do movimento cristão entre populações marginalizadas, antes que as estruturas eclesiásticas institucionalizassem novas formas de hierarquia e exclusão. A ausência de referências a autoridades eclesiásticas ou estruturas institucionais no Evangelho de Tomé sugere que ele preserva uma visão de espiritualidade fundamentalmente anti-institucional em sua orientação. Abordagens interdisciplinares que combinam métodos da arqueologia, antropologia cultural e estudos religiosos têm começado a fornecer um contexto mais rico para entender o mundo social em que os ensinamentos do Evangelho de Tomé se originaram. Escavações arqueológicas na Galileia revelaram evidências de uma sociedade muito mais diversa e cosmopolita do que tradicionalmente se assumia, com influências culturais que se estendiam do Egito à Mesopotâmia. Essa diversidade cultural fornece um pano de fundo plausível para a sofisticação filosófica e a amplitude de perspectivas que caracterizam os ensinamentos preservados no texto. Estudos antropológicos das práticas religiosas no Mediterrâneo Oriental durante o período helenístico identificaram padrões de sincretismo e adaptação cultural que poderiam explicar como ensinamentos originalmente judaicos puderam incorporar elementos de tradições filosóficas e espirituais mais amplas. A dimensão artística e estética dos ensinamentos do Evangelho de Tomé tem atraído a atenção de estudiosos de literatura e poética religiosa. Muitos dos ditos exibem uma estrutura poética sofisticada que utiliza paralelismo, metáfora e simbolismo de maneiras que vão além da mera comunicação de informação doutrinária. Análises literárias têm sugerido que esses ensinamentos foram projetados para funcionar como obras de arte verbal, que afetam tanto as dimensões emotivas quanto as intelectuais da experiência humana. A beleza estética de muitos dos ditos
pode ter sido um fator importante em sua preservação e transmissão, já que as fórmulas poéticas tendem a ser mais memoráveis e resistentes à corrupção durante a transmissão oral. Essa dimensão artística sugere que Jesus pode ter sido não apenas um mestre religioso, mas também um artista da palavra que entendia o poder da beleza para transmitir verdades espirituais. Estudos sobre a recepção contemporânea do Evangelho de Tomé têm documentado sua influência crescente em movimentos de espiritualidade alternativa, meditação contemplativa e psicologia transpessoal. Muitos praticantes contemporâneos relatam que os ensinamentos do texto fornecem uma alternativa refrescante a formas de cristianismo que percebem como excessivamente focadas em crenças doutrinárias e não suficientemente orientadas para a experiência direta do sagrado. Grupos de estudo focados nos ensinamentos do Evangelho de Tomé surgiram em diversas tradições religiosas, incluindo não apenas círculos cristãos progressistas, mas também comunidades budistas, sufis e de espiritualidade eclética. Essa recepção transtradicional sugere que os ensinamentos do texto articulam princípios espirituais que transcendem as fronteiras denominacionais específicas. A investigação sobre as implicações epistemológicas do Evangelho de Tomé revelou que muitas de suas doutrinas articulam uma teoria do conhecimento que privilegia a experiência direta sobre a informação recebida de fontes externas. Os ditos sugerem repetidamente que a verdade espiritual deve ser descoberta através da exploração interior, mais do que aceita com base em autoridades externas ou tradições herdadas. Essa perspectiva epistemológica representa uma alternativa radical às formas de cristianismo que enfatizam a fé em proposições doutrinárias específicas como o caminho principal para a salvação. Filósofos contemporâneos têm identificado paralelos entre essa abordagem ao conhecimento e correntes da filosofia moderna, que enfatizam a primazia da experiência fenomenológica na formação do entendimento humano. A dimensão política do Evangelho de Tomé emerge claramente quando examinamos como seus ensinamentos desafiam as estruturas de poder, tanto religiosas quanto seculares, que dominavam o mundo do século I. Pesquisas históricas têm documentado que o Império Romano mantinha seu controle não apenas pela força militar, mas também pela promoção de sistemas religiosos que legitimavam a autoridade imperial e fomentavam a conformidade social. O cristianismo, que eventualmente se tornou a religião oficial do Império, havia desenvolvido estruturas hierárquicas que refletiam e reforçavam a ordem política romana, com bispos que funcionavam como intermediários entre o poder divino e os crentes comuns. O Evangelho de Tomé apresenta uma visão radicalmente diferente que elimina a necessidade de intermediários religiosos e sugere que cada indivíduo tem acesso direto à sabedoria divina. Essa perspectiva representava uma ameaça fundamental, não apenas para a autoridade religiosa estabelecida, mas também para a ordem social, que dependia de hierarquias claras e papéis sociais definidos. Estudos sobre os contextos sociais dos primeiros séculos cristãos revelaram que as comunidades que preservaram textos como o Evangelho de Tomé frequentemente existiam nas margens da sociedade dominante, desenvolvendo formas de vida comunitária que desafiavam as normas convencionais sobre propriedade, família e status social. Os ditos do Evangelho, que enfatizam o desapego das posses materiais e o questionamento dos laços familiares tradicionais, não eram simplesmente ensinamentos espirituais abstratos, mas declarações políticas que questionavam os fundamentos econômicos e sociais da ordem imperial romana. Pesquisas arqueológicas têm fornecido evidências de que algumas comunidades cristãs primitivas experimentaram formas de vida comunal que incluíam a propriedade compartilhada, a igualdade de gênero e estruturas de liderança não hierárquicas. Essas práticas sociais radicais podem ter sido inspiradas, em parte, por interpretações de ensinamentos como os preservados no Evangelho de Tomé. A relação entre o poder eclesiástico e o controle de textos sagrados torna-se um tema crucial quando consideramos por que certos evangelhos foram incluídos no cânon oficial, enquanto outros foram rejeitados ou suprimidos. Especialistas em história eclesiástica têm documentado que as decisões sobre quais textos seriam considerados autênticos e autoritativos não se basearam unicamente em considerações teológicas,
mas também refletiram lutas de poder entre diferentes facções dentro do cristianismo primitivo. As comunidades que possuíam maior influência política e recursos econômicos tiveram maior capacidade para promover seus textos preferidos e marginalizar as tradições que consideravam ameaçadoras para sua autoridade. O Evangelho de Tomé, com sua ênfase na experiência individual direta e sua ausência de referências a estruturas institucionais, representava um modelo de cristianismo incompatível com as ambições políticas de líderes que buscavam estabelecer uma igreja poderosa e centralizada. As investigações sobre a transmissão de textos antigos revelaram que a preservação e destruição de manuscritos frequentemente refletiam considerações políticas mais do que puramente acadêmicas ou espirituais. Copistas e bibliotecários que trabalhavam sob o patrocínio de autoridades eclesiásticas tinham incentivos claros para preservar textos que apoiavam as posições doutrinárias oficiais, enquanto permitiam que textos problemáticos se deteriorassem ou desaparecessem. A sobrevivência do Evangelho de Tomé nas areias do Egito representa um acidente histórico que iludiu esses mecanismos de controle, proporcionando uma janela única para tradições que, de outra forma, teriam sido completamente apagadas do registro histórico. Estudos sobre bibliotecas monásticas medievais documentaram casos onde textos considerados heréticos foram deliberadamente destruídos ou enterrados, sugerindo que a perda de muitos textos gnósticos não foi simplesmente o resultado de processos naturais de deterioração. A análise das estratégias retóricas utilizadas pelos pais da Igreja para combater os ensinamentos gnósticos revela uma campanha sistemática projetada não apenas para refutar ideias específicas, mas para deslegitimar completamente tradições inteiras de interpretação cristã. Os escritos polêmicos de figuras como Irineu e Tertuliano empregam técnicas de caracterização que retratam os gnósticos não como cristãos com interpretações diferentes, mas como enganadores maliciosos que distorcem deliberadamente a verdade do Evangelho. Essa estratégia retórica foi eficaz para criar uma percepção pública de que textos como o Evangelho de Tomé representavam corrupções tardias do cristianismo autêntico, mais do que tradições legítimas que preservavam aspectos importantes dos ensinamentos originais de Jesus. Pesquisas sobre propaganda religiosa antiga demonstraram que essas campanhas de deslegitimação frequentemente exageravam as diferenças entre tradições cristãs para criar impressões de divisão irreconciliável, onde, na realidade, existiam áreas significativas de sobreposição e acordo. A dimensão econômica do controle doutrinário torna-se evidente quando consideramos como a autoridade religiosa se traduzia em poder econômico e vice-versa. As comunidades cristãs que desenvolveram estruturas institucionais complexas exigiam sistemas de financiamento que dependiam da lealdade e obediência dos crentes. Os ensinamentos que promoviam a autossuficiência espiritual e questionavam a necessidade de intermediários religiosos representavam ameaças diretas a esses sistemas econômicos. O Evangelho de Tomé, com sua mensagem de que o reino dos céus está disponível para qualquer pessoa que desenvolva a compreensão apropriada, minava fundamentalmente a base para sistemas religiosos que dependiam de criar e manter dependência espiritual. Estudos sobre economia religiosa no mundo antigo documentaram como as instituições religiosas acumularam riqueza considerável através de doações, dízimos e outros mecanismos que exigiam que os crentes confiassem na autoridade espiritual da instituição. Investigações sobre resistência religiosa identificaram padrões onde comunidades marginalizadas preservaram tradições espirituais alternativas como formas de resistência cultural e política contra poderes dominantes. O Evangelho de Tomé pode ter funcionado para algumas comunidades como um texto de resistência que fornecia recursos espirituais para manter identidades distintas frente às pressões para se conformar com o cristianismo ortodoxo emergente. Os ditos que enfatizam a importância de não seguir cegamente líderes religiosos ou de questionar tradições herdadas teriam ressoado especialmente com grupos que experimentavam marginalização ou perseguição por suas crenças não conformes. Essa função de resistência pode explicar por que textos como o Evangelho de Tomé continuaram sendo copiados e estudados em comunidades secretas muito depois de as autoridades oficiais os declararem heréticos.
O estudo de redes de comunicação no mundo antigo revelou como ideias e textos circulavam através de canais tanto oficiais quanto clandestinos. O Evangelho de Tomé provavelmente circulou principalmente através de redes informais de mestres espirituais, comerciantes e viajantes que simpatizavam com seus ensinamentos, mas que não tinham acesso aos canais oficiais de distribuição, controlados pelas autoridades eclesiásticas estabelecidas. Essa circulação clandestina teria exigido altos níveis de comprometimento pessoal, por parte de indivíduos dispostos a arriscar censura social ou mesmo perseguição para preservar e transmitir os ensinamentos. Análises de padrões de distribuição de textos antigos sugerem que documentos como o Evangelho de Tomé podem ter viajado distâncias consideráveis através dessas redes informais, chegando a comunidades em regiões geograficamente distantes que compartilhavam orientações espirituais similares. As dinâmicas de poder que cercaram a supressão do Evangelho de Tomé revelam aspectos fascinantes sobre como as estruturas religiosas emergentes utilizaram o controle da informação como ferramenta fundamental para estabelecer e manter a autoridade. Estudos sobre comunicação religiosa na antiguidade documentaram como as instituições desenvolveram sistemas sofisticados para determinar quais textos seriam considerados autênticos e quais seriam relegados ao esquecimento. Esse processo de seleção não foi meramente teológico, mas envolveu considerações políticas e sociais que refletiam os interesses de grupos específicos que visavam consolidar sua posição dominante dentro do cenário religioso em constante transformação. A análise dos métodos utilizados para desqualificar textos como o Evangelho de Tomé revela padrões sistemáticos que transcendem simples diferenças doutrinárias. Pesquisas identificaram estratégias deliberadas que passavam por associar textos não ortodoxos a grupos tidos como perigosos ou subversivos, criar narrativas que pintavam esses ensinamentos como corrupções de tradições puras e estabelecer critérios de autenticidade que privilegiavam documentos que chancelavam as estruturas de autoridade vigentes. Essas táticas eram particularmente eficazes porque operavam tanto no campo intelectual quanto no emocional, apelando a preocupações com a precisão histórica e a temores sobre a estabilidade social e espiritual. A dimensão psicológica do controle doutrinário se torna evidente ao examinarmos como as autoridades religiosas empregaram técnicas de persuasão que geravam dependência emocional e cognitiva. Estudos em psicologia religiosa documentaram como certos tipos de ensinamentos promovem a autonomia espiritual, enquanto outros incentivam a dependência de figuras de autoridade externa. O Evangelho de Tomé, com sua ênfase no conhecimento direto e na experiência pessoal, representava um modelo que empoderava indivíduos a desenvolver relações independentes com o divino. Esse tipo de autonomia espiritual era fundamentalmente incompatível com sistemas que exigiam que os crentes dependessem de sacerdotes, bispos ou outras figuras institucionais para acessar a salvação ou a compreensão espiritual. Pesquisas sobre manipulação religiosa revelaram como grupos dominantes se valeram de técnicas de isolamento informacional para controlar as narrativas disponíveis a seus seguidores. Ao restringir o acesso a textos alternativos e criar severas consequências sociais para aqueles que explorassem ensinamentos não autorizados, essas instituições puderam moldar eficazmente as percepções da realidade espiritual de suas comunidades. O Evangelho de Tomé, com seus ditos que encorajavam os buscadores a confiar em sua própria experiência e compreensão, oferecia ferramentas cognitivas que poderiam ajudar indivíduos a resistir a esse tipo de manipulação informacional. O estudo da resistência cultural em contextos religiosos documentou como comunidades marginalizadas desenvolveram estratégias sofisticadas para preservar tradições alternativas, mesmo navegando sob pressões externas para se conformar. Essas estratégias incluíam o uso de linguagem codificada, a criação de redes secretas de comunicação e o desenvolvimento de práticas rituais que podiam ser realizadas em particular, sem atrair atenção indesejada. O Evangelho de Tomé, com seu estilo aforismático e seu uso de simbolismo, era particularmente adequado para esse tipo de preservação clandestina,
pois seus ensinamentos podiam ser facilmente memorizados e transmitidos oralmente, sem a necessidade de documentos físicos que pudessem ser descobertos e confiscados. Análises de redes de resistência no mundo antigo revelaram estruturas complexas que conectavam comunidades geograficamente dispersas, mas que compartilhavam orientações espirituais semelhantes. Essas redes operavam utilizando sistemas de códigos, símbolos e práticas que permitiam aos membros se identificar mutuamente e compartilhar recursos, sem atrair a atenção de autoridades hostis. As investigações sugerem que textos como o Evangelho de Tomé circularam por essas redes, atingindo comunidades da Síria ao Egito e, possivelmente, tão longe quanto a Índia, onde tradições semelhantes sobre conhecimento direto e realização pessoal já existiam. A dimensão internacional da supressão do Evangelho de Tomé se torna evidente quando consideramos como diferentes regiões geográficas responderam às pressões para adotar ortodoxias uniformes. Estudos sobre a diversidade religiosa regional documentaram como comunidades em áreas periféricas do Império Romano frequentemente mantiveram tradições espirituais distintas por muito mais tempo do que aquelas em centros metropolitanos, onde a pressão institucional era mais intensa. Isso explica por que cópias do Evangelho de Tomé foram preservadas em locais como Nag Hammadi, no Egito, onde comunidades monásticas puderam manter bibliotecas de textos diversos sem a supervisão direta de autoridades centrais. Pesquisas sobre a preservação de textos antigos revelaram que a sobrevivência de documentos como o Evangelho de Tomé exigiu esforços deliberados e sustentados de indivíduos e comunidades comprometidos em manter viva a diversidade espiritual. Esse processo de preservação envolveu não apenas a cópia física de manuscritos, mas também a transmissão de tradições interpretativas que permitiam às gerações futuras compreender e aplicar os ensinamentos de maneiras relevantes para seus contextos específicos. As análises de técnicas de preservação mostraram que comunidades que valorizavam esses textos desenvolveram métodos sofisticados para protegê-los do deterioramento físico e de descobertas indesejadas. O estudo das motivações psicológicas por trás da preservação de textos proibidos identificou fatores complexos, que vão desde convicções religiosas profundas até sentimentos de resistência contra autoridades injustas. Os indivíduos que arriscaram censura social ou perseguição para manter vivos esses textos frequentemente eram motivados por experiências pessoais de transformação espiritual resultantes do engajamento com os ensinamentos. Essas experiências criavam compromissos emocionais profundos que transcendiam considerações de segurança pessoal e levavam as pessoas a ver a preservação dos textos como uma responsabilidade sagrada. Pesquisas sobre o impacto a longo prazo da supressão doutrinária revelaram como a perda da diversidade textual empobreceu o desenvolvimento do pensamento cristão por séculos. Ao eliminar vozes alternativas, como a representada no Evangelho de Tomé, as instituições dominantes criaram ortodoxias que, embora proporcionassem estabilidade e unidade, também limitaram a capacidade das tradições cristãs de evoluir e se adaptar a novos contextos culturais e desafios intelectuais. Estudos comparativos mostraram que tradições religiosas que mantiveram maior diversidade textual e interpretativa tenderam a demonstrar maior flexibilidade e criatividade ao responder a mudanças históricas e culturais. A análise das consequências não intencionais da supressão textual documentou como os esforços para eliminar ensinamentos alternativos por vezes geraram efeitos contrários aos desejados. A proibição de textos como o Evangelho de Tomé podia aumentar seu atrativo para indivíduos que se sentiam atraídos por ideias consideradas perigosas ou subversivas pelas autoridades estabelecidas. Essa dinâmica psicológica, conhecida como o efeito do fruto proibido, significava que os esforços de supressão podiam, inadvertidamente, criar interesse e curiosidade sobre os ensinamentos que se buscava eliminar. Estudos sobre o redescoberto de textos perdidos em períodos posteriores revelaram como ideias preservadas em documentos como o Evangelho de Tomé ressurgiram em movimentos espirituais que emergiram séculos após a supressão original. Místicos medievais, reformadores protestantes e buscadores espirituais modernos
encontraram nesses textos antigos recursos que ressoaram com suas próprias buscas por uma experiência religiosa direta e autêntica. Essa persistência sugere que as necessidades humanas que esses ensinamentos satisfaziam não foram eliminadas por sua supressão oficial, mas continuaram a se manifestar de novas formas ao longo da história. Pesquisas sobre o impacto das descobertas arqueológicas modernas documentaram como o redescoberto de textos como o Evangelho de Tomé transformou a compreensão acadêmica do cristianismo primitivo e forneceu novas perspectivas sobre a diversidade de tradições espirituais que existiam nos primeiros séculos da era cristã. Essas descobertas revelaram que o desenvolvimento do cristianismo ortodoxo foi um processo muito mais complexo e disputado do que as narrativas tradicionais haviam sugerido, e que vozes alternativas, como a preservada no Evangelho de Tomé, representavam tradições legítimas, com suas próprias histórias ricas e tradições interpretativas sofisticadas. O estudo da relevância contemporânea desses ensinamentos antigos demonstrou que muitos dos temas centrais do Evangelho de Tomé continuam a ressoar com buscadores espirituais modernos que valorizam a experiência pessoal sobre a autoridade institucional e que buscam formas de espiritualidade que enfatizem o crescimento interno e a realização pessoal. Pesquisas sobre espiritualidade contemporânea documentaram um ressurgimento de interesse em tradições que promovem o conhecimento direto e a experiência mística, sugerindo que as necessidades humanas que o Evangelho de Tomé abordava permanecem relevantes para pessoas que navegam desafios espirituais no mundo moderno. Análises das lições aprendidas com a história da supressão e redescoberta do Evangelho de Tomé identificaram princípios importantes sobre a relevância de preservar a diversidade intelectual e espiritual. Esses estudos sugerem que sociedades saudáveis exigem múltiplas perspectivas e vozes para desenvolver compreensões robustas e adaptáveis da realidade espiritual e humana. A perda temporária do Evangelho de Tomé serve como um lembrete de como a concentração de poder em instituições individuais pode levar ao empobrecimento de tradições intelectuais e espirituais, enquanto sua redescoberta demonstra a resiliência de ideias que satisfazem necessidades humanas fundamentais e a importância de manter canais abertos para uma exploração espiritual diversa. O legado do Evangelho de Tomé no século XXI reflete tanto a perda histórica causada por sua supressão, quanto as possibilidades renovadas criadas por sua redescoberta. Estudos sobre seu impacto em movimentos espirituais contemporâneos documentaram como seus ensinamentos sobre conhecimento direto, transformação pessoal e busca espiritual independente forneceram recursos valiosos para indivíduos que buscam alternativas às formas tradicionais de religião institucional. Ao mesmo tempo, sua história de supressão e preservação clandestina serve como um testemunho poderoso sobre a importância de proteger a diversidade espiritual e resistir a esforços para impor a uniformidade doutrinária. As reflexões finais sobre o significado do Evangelho de Tomé nos convidam a considerar não apenas o que este texto específico nos ensina sobre espiritualidade e desenvolvimento pessoal, mas também o que sua história nos revela sobre dinâmicas mais amplas de poder, autoridade e resistência que continuam a influenciar como as sociedades abordam diferenças religiosas e filosóficas. Sua mensagem de que cada pessoa tem acesso potencial a uma verdade espiritual profunda permanece radical em contextos onde instituições buscam manter controle sobre a experiência religiosa, enquanto seu foco no desenvolvimento pessoal e na compreensão direta oferece recursos valiosos para qualquer pessoa comprometida com um crescimento espiritual autêntico. Agradecemos por acompanhar até o fim. Até o próximo conteúdo.